A história desse game é bastante peculiar. Se você cresceu ali nos anos 90 ou só é fã da geração 16 bits, provavelmente conhece Earthworm Jim, um clássico cult que eu considero o guia do mochileiro das galáxias dos videogames. Um produtor da Shine Entertainment, que virou animação para a TV, ganhou várias continuações, mas, assim como o Tubarão do Spielberg, todo mundo só conta o primeiro lançamento mesmo. Estranho, né? Ou não? Uma dúvida infernal dessas que nem deixa a gente pegar no sono à noite, eu resolvi fazer uma análise sobre essa maravilha nonsense que tem muita cara da MTV lá no século passado, mas nunca conseguiu ganhar o level up em tempos mais modernos. Um daqueles casos onde a gente precisa dar uma olhada mais atento ao passado para entender por que o presente dos games é do jeito que ele é. E por que até hoje não conseguimos ver uma nova versão do game sair do papel. Mas antes de continuar, deixa eu me apresentar. Meu nome é Kelson Douglas, sou pesquisador de cultura digital e estou à frente aqui do Minas Arcade. Minha missão é garimpar o que há de melhor nos indie games, em especial de Minas Gerais e do Brasil, mas eu também tenho essa mania de dissecar os clássicos para entender o que deu certo e o que deu errado. Se você curte essa ideia de olhar para os games com um pouco mais de profundidade, mas sem roteiro feito com IA, já deixa aí seu like. Se não tiver certeza agora, tudo bem também. Guarda o joinha para depois se você achar que o vídeo foi tão legal quanto uma porção de pão de queijo quentinho. Mas agora, bora começar do começo. Bem do começo mesmo. Earthworm Jim não é uma ideia que já estava na cabeça dos produtores há muito tempo. Ele veio de uma encomenda, mas não era uma encomenda qualquer. Quem fez o pedido foi a Playmates Toys. Ah, e olha só, muita gente passa rapidinho por essa parte da história de Earthworm Jim. Porém, vale a pena ficar um pouco mais de tempo por aqui, tá? Então não largue o controle ainda, beleza? No final dos anos 80, a Playmates era uma empresa pequena de Hong Kong e aceitou uma missão que nomes gigantes como a Mattel e a Hasbro recusaram. A missão de licenciar a marca Tartarugas Ninja, que na época era apenas uma HQ indie, bem violenta e em preto e branco. Resumindo, a missão de vender brinquedo Padaná, em português bem claro. Para isso, a grande sacada da empresa era não contar só com a fanbase que as histórias em quadrinhos já tinha na época. Eles iriam ampliar esses números com a ajuda de outras mídias, muito para além das HQs. O plano da Playmates era lançar os bonequinhos das Tartarugas Ninja junto com uma animação mais light feita para TV, que é aquele desenho clássico de 1987 que você já deve conhecer. A galera do marketing sabia que para vender mais fácil os brinquedos, as crianças precisavam conhecer e acompanhar a vida dos personagens todo dia na TV, preferência ali antes de ir para aula. Essa jogada deu mais do que certo, e ali no final dos anos 80 e começo dos anos 90, as Tartarugas Ninja foi um sucesso sem precedentes. Inclusive, o filme lançado em 1990 se tornou o maior sucesso do cinema independente na época, bem que cinema independente aqui é muito entre aspas. Ele custou 13 milhões de dólares e arrecadou 200 milhões de dólares. Uma cifra do cinema indie que só foi quebrada lá pra frente com o lançamento de A Bruxa de Blair. Bem, mas voltando para os games agora, foi esse mundaréu de dinheiro que fez com que a empresa conseguisse caixa para investir em Earthworm Jim. E a Playmates resolveu tacar grana em um novo projeto depois que, ali perto de 1993 e 1994, as Tartarugas Ninja já não vendiam tanto quanto no começo da década. 2, a empresa percebeu que aquele estilo de HQ underground tinha um público em potencial. 3. Os executivos imaginaram que poderiam investir na criação do seu próprio personagem ao invés de comprá-lo de alguém. E 4, mas não menos importante, os videogames estavam bombando. O próximo passo era encontrar a pessoa ideal para tomar a frente desse projeto, o que não foi muito difícil para a empresa. Em 1993, a Virgin havia lançado uma adaptação de Aladdin para os videogames. Um sucesso cabuloso que foi entregue por uma equipe enxuta com um prazo muito apertado, de pouco mais de 6 meses. Parte do sucesso do game é acreditado ao irlandês David Perry, um programador bastante experiente que liderou parte do time por trás de um processo chamado Digicel. O Digicel permitia comprimir as animações feitas à mão pelos animadores da Disney para caber tudo dentro dos chips dos cartuchos do Mega Drive. Uma parada que foi essencial para a qualidade de Aladdin. E aí quem você acha que a Playmates foi lá e chamou para fazer seu jogo? Claro que foi o David Perry, que inclusive havia acabado de lançar sua própria empresa logo após o Aladdin, que é a Shine Entertainment, que ganhou esse nome por conta do hino Shiny Happy People, do R.E.M. Só que é o seguinte,
David Perry, quando fundou a Shine, ele puxou lá da Bird os seguintes nomes: Mike Dietz, que era um grande nome da animação, e Doug Ten-Napel, que era designer e ilustrador. Doug seria o responsável por dar a cara a Earthworm Jim e Mike seria o responsável por dar vida ao personagem. Os dois pegaram a frente criativa do projeto depois de vencerem um desafio interno da Shine, criando a primeira versão de Earthworm Jim em pouco mais de 40 minutos. No processo, Doug se inspirou bastante nos traços dos Looney Tunes e nos curtas de Tex Avery. E se Tex Avery não for um nome familiar para você, esse curta aqui dele com o Lobo Mal fitíssimo talvez seja, até porque inspirou uma das cenas mais famosas de O Máscara. Aliás, ainda sobre os traços de Earthworm Jim, como o processo criativo girava em torno de uma estética um pouco vintage, vale dizer que Mike foi quem deu a ideia do formato da arma do personagem, puxando como referência o futurismo das ficções científicas dos anos 50 e 60. David Perry, o chefão da parada toda, e que de bobo não tinha nada, percebeu que se o protagonista do jogo fosse uma minhoca, ela teria movimentos que fariam o show-off do seu Digicel, e das técnicas de animação que chamaram a atenção em Aladdin. O irlandês tinha um diferencial em mãos e não tinha medo nenhum de usar. De quebra, Earthworm Jim trazia um protagonista totalmente diferente daqueles que a Sega e a Nintendo traziam na época. Porém, ele tinha uma carga mais jovem, mais caótica e energética, que combinava muito com o espírito do tempo, e que era a cara da MTV. Mas antes de eu falar um pouco mais sobre a MTV, percebeu que eu ainda não comentei sobre o roteiro do jogo? Então, é porque nesse momento não tinha mesmo, e é super normal de acontecer. A história de Earthworm Jim só começou a ser desenhada depois que todo mundo combinou que aquela minhoca seria a protagonista. Aí o lance era encontrar um roteiro nonsense o suficiente e justificasse as piadas visuais que seriam possíveis no game. Resumindo, a história é sobre Jim, uma minhoca comum que se torna herói após ser atingida por um traje espacial ultra tecnológico, caído do céu por acidente durante uma perseguição intergaláctica. Essa roupa estranha lhe dá inteligência e músculos, e agora ele precisa atravessar planetas absurdos para resgatar a princesa, qual é o nome dela? E esse é o nome dela. Além de impedir que o traje caia nas mãos de vilões bizarros com nomes estranhos. Quem é fã de Douglas Adams e da série O Guia do Mochileiro das Galáxias não deve achar nada esquisito esse tipo de roteiro caótico e piadas com humor nonsense, como aquela da vaca ou com os próprios nomes dos personagens. Aliás, deixa eu abrir um parêntese bastante mineiro aqui sobre roteiros. Eu comentei que é super normal que os jogos comecem sem que os desenvolvedores tenham uma história em mãos. E um dos maiores exemplos que temos aqui é do jogo Dandara, produzido pelo pessoal da Longhat House de Belo Horizonte. Um jogo eleito como um dos melhores de 2018 pela revista Time. Dandara começou a ser feito com base na mecânica, e muito por conta da experiência dos desenvolvedores com o game anterior, Magenta Arcade 1. Essa mecânica envolvia a movimentação do personagem através do toque na tela, algo que foi pensado a princípio apenas para celulares, mas casou direitinho com o lançamento na época do Nintendo Switch, que também chegaria ao mercado com uma tela sensível ao toque, além dos controles laterais. O roteiro e a protagonista Dandara só foram aparecer mesmo lá para o final da produção praticada. Então a dica que eu posso deixar aqui para os devs que talvez estejam assistindo esse vídeo é: se você tiver a história logo no começo da produção, beleza, mas se não tiver, tá tranquilo também. Se não fritar com isso logo na largada da produção, você ganha até mais tempo para pensar em inovações do seu jogo, como foi a animação no caso de Earthworm Jim. Aproveitando, deixa eu te dar a última ideia aqui. Não deixe de seguir o Minas Arcade no Instagram, porque toda semana tem dica para quem joga e produz games, no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Procure @MinasArcade ou clique no link aqui da descrição do vídeo. Voltando agora à importância da MTV para Earthworm Jim. Para quem não viveu naquela época, a MTV dos anos 90 não era só um canal de música. Era um estado de espírito, um lifestyle. Era o lugar do experimental, do estranho que era legal, do Beavis and Butthead, The Max, Iron Floods, animações que tinham uma forte conexão com aquela aura das HQs independentes dos anos 80, como as Tartarugas Ninja. Além disso, mas também por causa disso, a MTV era um termômetro do que era cool, do que era legal, do que estava fora do radar naquela época. E Earthworm Jim bebeu demais dessa pegada da MTV, tanto dentro do game quanto fora do game.
O jogo tinha uma sujeira visual mesclada ali com umas pitadas de cartoon, fora o deboche com o próprio gênero de histórias de herói. E dialogava bastante com uma turma que queria algo além daquela perfeição colorida da Disney e aquela coisa sóbria da Nintendo. Aliás, foi essa sobriedade certinha da Nintendo que fez com que o Mega Drive tivesse uma fase a mais pro jogo. E já que eu falei da Music Television, vou falar um pouco agora também da trilha do jogo. Quem assinou as faixas de Earthworm Jim foi Tommy Tallarico, conhecido por ser a cara do Videogames Live, ter adaptado a trilha de Aladdin para os videogames, ser primo do Steven Tyler do Aerosmith e também por aumentar demais os seus créditos no mundo da música. Porém, aqui no caso de Earthworm Jim, ele mandou bem menos. Para domar o hardware do Mega Drive, Tallarico transformou a limitação do chip da Yamaha em uma das suas maiores forças. Em vez de lutar contra a frequência modular da peça, que era conhecida por criar timbres metálicos, agudos e às vezes até ruidosos, ele abraçou essa estética para simular distorções de guitarra, fazendo com que o videogame soasse como um amplificador de banda de garagem. Somado a isso, ele usou o canal PCM para injetar batidas de bateria bastante agressivas e samples de voz bastante cristalinos, como o Groovy, entregando uma pancada sonora que o chip da Sony que a Nintendo usava não conseguia dar. Ah, mais um detalhe, muito do humor de Earthworm Jim vem justamente dos efeitos sonoros, como os gritinhos do protagonista e até alguns barulhinhos mais flatulentos. Tudo isso que eu falei até agora explica bastante de por que Earthworm Jim foi tão icônico, mas ajuda a entender também o que pode ter dado errado na sequência. E agora eu vou entrar aqui num ritmo meio speedrun, tá? Earthworm Jim 2 apareceu em 1995, um ano após o primeiro game. A parte 2 não foi um fracasso, mas estima-se que tenha vendido metade do que a parte 1 conseguiu. A crítica em si e até os jogadores abraçaram o game, só que ele não trazia o frescor do primeiro Earthworm Jim. Além de buscar tantas experimentações que ficou mais parecido com um amontoado de minigames. Tipo, cada fase tinha uma jogabilidade diferente. Podia ser um shooter isométrico, um quiz de perguntas, brincar de carregar uma vaca e até jogar com um Jim disfarçado de salamandra. Outra coisa, quando o Earthworm Jim foi lançado em 1994, a geração 16 bits começava a dar lugar para a geração 32 bits, com os jogos em CD e o 3D tomando conta de tudo. Com isso, o primeiro jogo conseguiu se dar bem. Mas na vez do segundo, a concorrência e as expectativas eram outras. Dante Perry, que você sabe que não é bom nem nada, sabia disso. Ainda em 94, durante a produção do primeiro Earthworm Jim, o cara frequentou várias feiras do setor, vendo anúncios como os do Project Reality, que viria a ser o Nintendo 64, e o PlayStation, da Sony. Perry percebeu que a técnica do 2D do seu inovador Digicel já estava quase no limite de até onde era possível ir naquele mercado. O público logo iria exigir mundos 3D, poligonais, com mais texturas e câmeras livres. O sujeito entendeu então que para essa nova geração de videogames, aquele modo de produção quase artesanal não daria conta do recado, e passou sua empresa para a Interplay por cerca de 10 milhões de dólares, logo em 1995, pouco antes do lançamento de Earthworm Jim 2. Foi com esse acordo que ele lançou MDK, um jogo 3D que era tecnicamente excelente, funcionando direitinho até em computadores sem placas aceleradoras. Além de ser visualmente interessante e com uma pegada de humor que seguia na onda de Earthworm Jim. Mas daí pra frente a Shine não teria mais controle sobre as suas obras. Se o primeiro Earthworm Jim foi o tubarão clássico, o segundo seria um Águas Rasas, que não é como o original, mas vai lá, diverte. Já a versão em 3D foi um do fundo do mar, um trem tosco feito por uma equipe sem a menor noção de para onde ir e nenhuma pitadinha daquelas sacadas de antes. Na real, talvez até pudesse ter sido pior, se eles tivessem lançado aquela versão com a PSP que nunca chegou às prateleiras. Ou seja, a Interplay não entendeu qual era a receita mágica por trás de Earthworm Jim. Mas antes cesse só da Interplay a culpa por não termos um novo Earthworm Jim até hoje. Nos últimos anos, Dolby se transformou num verdadeiro elefante na sala para quem tenta trabalhar com esse personagem. Ele adotou uma identidade de cristão, conservador fervoroso, apoiador de Donald Trump nas redes, transfóbico, vendedor de NFT
defensor do uso de inteligência artificial, sujeito contra o casamento de pessoas do mesmo sexo. Tudo com várias postagens no Twitter. E sim, eu vou chamar de Twitter por aqui. Mas não para na questão ideológica, tá? Tenapel também conta pra todo lado que ele é o verdadeiro criador da ideia original do jogo, o que torna difícil demais separar a obra do autor, principalmente em versões modernas do game. E ele nem tá sozinho nas polêmicas. Em 2019, Tommy Tallarico pegou a licença da marca com a Interplay e anunciou que Earthworm Jim 4 não só estava em desenvolvimento, como traria parte da equipe original da Shine para o projeto, com um foco em diversão e animação de qualidade. Tudo em 2D. Bom demais, né? Só que ele atrelou tudo isso com o lançamento exclusivo do Amico, um novo videogame que ele estava tentando lançar. Acontece que esse videogame se tornou um dos maiores desastres da história moderna dos consoles. O lançamento foi adiado diversas vezes, mesmo com a empresa arrecadando milhões em financiamento coletivo e investimentos. Algumas investigações, inclusive, revelaram que parte da grana estava sendo usada para manter a empresa, enquanto o hardware mostrava que era tecnicamente defasado. Isso é o que costumam chamar de vaporware, um produto tecnológico que vira vapor rapidinho, antes mesmo de chegar nas mãos das pessoas. Mas em novembro de 2021, surgiu uma luz no final do túnel para os fãs do game. A Interplay anunciou uma nova série animada chamada Earthworm Jim: Beyond the Groove. Rolou até um trailer de entrevista com o Jim em 3D, com estilo cartoon, meio que pegando a onda do sucesso de Homem-Aranha no Aranhaverso. A ideia era celebrar os 25 anos da franquia e introduzir novos personagens. Para nossa tristeza, desde então rolou um silêncio absoluto sobre essa produção. Não houve mais trailers, datas de lançamento, nada. A suspeita é que ela vai parar num limbo das produções, por falta de financiamento ou uma plataforma de streaming que tem interesse nela. Pô, me ajuda aí, Netflix, vai falar que não tem dinheiro? Enfim, dito tudo isso, dá pra entender por que a gente ainda não tem um novo Earthworm Jim. Mas eu não desisto fácil e acredito que dá pra ter esperança no futuro da franquia. Primeiro, por causa do tempo mesmo. Se você pensar direitinho, todas as piores ideias para Earthworm Jim vieram tentando surfar uma onda tecnológica, ao invés de aperfeiçoar a técnica mais importante daquela produção. Jogo em 3D com aquele 3D fajuto? Não tinha nada a ver. NFT e IA? Nada a ver também. Videogame novo que ninguém pediu? A mesma coisa. Não por acaso, a versão do game considerada a melhor de todas é a Earthworm Jim Special Edition para a Sega CD, que apenas pega o primeiro jogo e deixa tudo igualzinho, porém com melhorias na trilha sonora e nos gráficos, além da expansão de algumas fases. Tudo sem mudar a técnica. O tempo também ajudou a colocar luz na equipe por trás do bem. Se por um lado, Doug e Tom Tallarico se tornaram tóxicos e afundados em um monte de projeto fajuto, outros nomes de antes se tornaram mais confiáveis com o passar dos anos. David Perry ainda manda bem nos negócios, por exemplo. O streaming do PlayStation Plus, antigo PS Now, é em grande parte uma tecnologia que ele construiu e vendeu para a Sony por 380 milhões de dólares. Já o Mike fundou seu próprio estúdio com outros nomes da Shine. Em 2015, o Pencil Test Studios lançou o Armicro, um game feito em stop motion e com visual artesanal. Não por acaso, o Mike é um dos profissionais mais requisitados da indústria para consultoria em animação. E aí a parada, dá para trazer parte da equipe do original, não precisa ser todo mundo não. Por fim, ainda temos a ascensão do estilo Aranhaverso, que super combina ou até faz ecos do visual das HQs independentes e da MTV do século passado. Se da metade dos anos 90 até o final dos anos 2010, o jeitão Pixar, com aquele 3D limpinho, foi o que dominou o mercado, agora estamos numa época de técnicas misturadas, caos e até uma pegada nonsense. Portanto, quem sabe agora não é a hora certinha pra gente voltar com um personagem que parece que ainda não entregou tudo que tinha pra entregar pra gente. Agora me diga aqui nos comentários o que você acha. Será que ainda teremos uma boa continuação pra franquia Earthworm Jim ou tudo isso vai ficar só no passado mesmo?